Câmara de Ribeirão Preto rejeita pedido de cassação do vereador André Rodini. Plenário decide pela manutenção do mandato do vereador após votação. A Câmara Municipal de Ribeirão recebeu um pedido de cassação do mandato do vereador André Rodini, mas a solicitação foi rejeitada após votação no plenário. Os parlamentares analisaram a admissibilidade do pedido, etapa inicial do processo, e decidiram não dar prosseguimento à cassação. O motivo da solicitação e os detalhes da votação você confere a partir de agora nessa matéria. Primeiro, causou estranheza quando o presidente Isaac Antunes suspendeu a sessão e solicitou o comparecimento de todos os vereadores para uma sala reservada anexa. O que era previsto para 10 minutos se transformou em 47 minutos de plenário vazio. Acompanhe o relógio no canto baixo direito de quem olha para a tela o tempo de suspensão da sessão. Mais algum vereador para justificar na pauta de requerimentos e indicações? Suspendo a sessão por 10 minutos. Gostaria da presença de todos os vereadores na sala ao lado para que nós pudéssemos despachar algumas coisas de interesse da Câmara Municipal. Reaberta a sessão. Leitura das matérias que deram entrada na Casa Legislativa. A leitura será feita pelo primeiro secretário, vereador Danilo Scotti. A seguir, o próprio presidente anunciou a chegada de uma peça jurídica que solicitava a cassação do vereador André Rodini e pediu que o primeiro secretário, Danilo Scotti, a lesse na íntegra. Nós temos agora a leitura de uma representação em desfavor ao vereador André Rodini. Foi protocolado nesta tarde na Câmara Municipal um pedido de abertura de processo com base no Decreto-Lei número 201 de 67, firmado por diversas pessoas, como determina o decreto. Após manifestação de admissibilidade feita pela Coordenadoria Jurídica, solicito ao primeiro secretário, vereador Danilo Scotti, que faça a leitura da representação. Após a leitura, deliberaremos sobre a admissibilidade, do pedido. Com a palavra, o vereador Danilo Scotti. Ao excelentíssimo vereador Isaac Antunes, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ribeirão Preto. Diego Alvim Cardoso, Alessandra Lino dos Santos Nozé, Alzira Aparecida Alves Fischer, Carmen Beatriz Nascimento Marchetti, Selma Santana Pacheco, Daiane Santos Belotti, Henrique Irazotti Soares, Ivana Lúcia de Souza Pontes, Joaquim Carlos da Silva, Catherine Aline Muniz, Luiz Eduardo de Pádua, Luzia Giovana Caltran Dias, Maria Lúcia Alves Cardoso, Mônica Pereira Fernandes Mazeto, Nilcenéia Severino de Paulo, Felipe Alonso Villanova, Rejane Cristina Wagner, Cirlei Aparecida Teixeira Tobal. Todos neste ato subscrevem a presente representação, elegendo como escritório profissional a Rua Marcondes Salgado 2006, no primeiro andar, no Jardim Sumaré, em Ribeirão Preto. Vem a elevada presença de Vossa Excelência, com supedâneo no artigo 37 da Constituição Federal, artigos 133, 138 e 339 do Código Penal, artigos 28 e 30 da Lei 13.869, dígito 19, todos somados aos artigos 4º e 5º do Decreto-Lei 201/1967. Considerando a competência atribuída a esta Casa Legislativa, vem por meio deste apresentar denúncias graves para a instauração do processo de cassação de mandato do vereador André Elias Rodini Luiz, nascido em 2 de 8 de 1968 em Ituverava, atualmente no Partido Novo, filiado desde 1 de 1 de 2021. Em razão de condutas incompatíveis com o exercício do mandato e que ferem os princípios basilares do direito público e da probidade administrativa, previstos na Constituição Federal de 1988, na Lei Orgânica do Município e no regimento interno desta Casa, passando a expor o que segue. Da legitimidade para apresentar requerimento de representação. Importante narrar, a título de conhecimento, partindo do ponto em que o presente representação é de natureza pública, esclarecer neste momento que a legitimidade é um conceito fundamental do direito, que se refere à qualificação de uma pessoa ou um grupo delas, de tomar ciência a uma determinada ação legal ou de estar envolvida em um processo administrativo judicial. Este instituto jurídico está intimamente ligado à capacidade de uma parte, pessoa, de se apresentar a uma situação, ou seja, de exercer um direito e pleitear um interesse legítimo. Existem diferentes aspectos em que a legitimidade pode ser aplicada. Nos limitamos neste momento à legitimidade ativa,
refere-se à capacidade de uma pessoa ou entidade para ser autora de um requerimento administrativo judicial, onde se faz necessário para iniciar um procedimento. Possuir essa legitimidade é condição sine qua non para motivar e impulsionar a demanda. A legitimidade jurídica, portanto, envolve uma conexão entre o direito de agir administrativamente ou judicialmente, com base na sua posição perante o fato ou relação jurídica que o envolve. Com uma análise mesmo que perfunctória do artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei 201 de 1967, percebe-se que qualquer eleitor, preenchidos os requisitos legais, é legítimo para a propositura de requerimento de cassação. Vejamos, no artigo 5º, o processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará, se necessário, para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Dessa forma, é possível verificar que o Decreto-Lei nº 201/1967, que regula a responsabilidade dos vereadores e prefeitos, outorga a qualquer eleitor, cidadão, o poder de proceder a uma denúncia e requerer a cassação de um mandato, mas, lógico, sempre condicionando os requerimentos ao cumprimento de determinados requisitos e procedimentos legais, regulamentados pelo mesmo decreto, somados a outras leis infraconstitucionais. Da competência para recebimento da representação de cassação motivada por denúncia grave, síntese do rito. De acordo com o artigo 5º, inciso 2º do Decreto-Lei nº 201 de 1967, a competência para receber o requerimento de cassação de um mandato é da presidência da Câmara de Vereadores. O artigo especifica de forma clara e objetiva que a representação para a cassação do mandato, repete-se, que pode ser feita por qualquer eleitor, deve ser dirigida ao presidente da Câmara Municipal. O presidente, por sua vez, é responsável por dar início ao processo, instaurando a comissão processante que investigará a denúncia. Caso o processo avance, ele será posteriormente submetido ao plenário da Câmara para a decisão final. Assim, o presidente da Câmara tem a função de dar andamento formal ao pedido, sendo ele o primeiro a receber o requerimento de cassação e tomar as providências iniciais, como a constituição da comissão de investigação. Dessa forma, requer-se que o presente requerimento seja recebido e, consequentemente, adotadas as providências necessárias para a apuração dos fatos gravíssimos, e se confirmado o mérito, seja levado à votação em plenário com a devida análise da comissão processante, a fim de que o Poder Legislativo possa exercer seu papel de zelar pela moralidade e pela responsabilidade de seus membros, resguardados sempre o contraditório e a ampla defesa em homenagem aos princípios constitucionais democráticos regidos pela Constituição Federal de 1988. Certos da gravidade dos fatos expostos, aguardamos a análise da Casa Legislativa para que sejam tomadas as providências cabíveis, nos intimando das decisões para manifestações posteriores, caso se façam necessárias. Do objetivo do requerimento de cassação de mandato. O objetivo do presente requerimento é submeter à apreciação e julgamento dos vereadores, representantes legítimos do povo ribeirão-pretano, a conduta ilícita e irregular do vereador André Elias Rodini Luiz, e conforme a documentação em anexo e os fatos a seguir expostos de forma pormenorizada, cometeu atos que atentam contra a moralidade administrativa, princípios éticos, cidadania, dignidade, decoro, impessoalidade e imparcialidade, bem como a suposta atribuição de crimes omissivos de abandono de incapaz, artigo 133 do Código Penal. Calúnia, artigo 138 do Código Penal. Denunciação caluniosa, artigo 339 do Código Penal. E crime de abuso de autoridade, artigo 28 e 30 da Lei 3.869/2019. Imputados a servidores públicos municipais e voluntários do SAICA, Sistema de Atendimento Institucional da Criança e do Adolescente de Ribeirão Preto, e também por ferir, indiscutivelmente, os princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência previstos no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Dos fatos, no dia 25 de 2 de 2025, o representado postou em suas redes sociais, especificamente no seu Instagram, um vídeo de aproximados 2 minutos e 44 segundos, onde faz graves denúncias de conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes acolhidos pelo SAICA, o Sistema de Atendimento Institucional da Criança e Adolescente. Neste vídeo, o representado diz em alto e bom tom que, muitas vezes, o estuprador que é um menor é encaminhado para o SAICA, onde ele fica abusando das crianças. Nós temos a transcrição da fala na íntegra. A coisa é tão cruel, que se eu repetisse tudo o que eu ouvi lá, eu estaria vomitando nesse momento.
A Comissão Permanente da Criança, do Adolescente e do Idoso, a qual eu presido, poderá colaborar muito com o estudo dos senhores, uma vez que a gente já está fazendo esse acompanhamento há algum tempo. Eu tenho informações importantes que poderá ajudá-los aí no desenvolvimento do trabalho de vocês. Eu estive essa semana no Conselho Tutelar, tive uma reunião com os conselheiros, o que nós ouvimos lá. É praticamente um relato do inferno em alto relevo, não só no SAICA, mas em várias frentes que deveriam estar apoiando e protegendo a criança e o adolescente, que isso não existe. A quantidade de estupros de crianças e adolescentes é enorme, e muitas das vezes o estuprador, que é um menor, é encaminhado para o SAICA, onde ele fica abusando das crianças que lá estão. Capítulo 1. Com relação à não observância dos princípios constitucionais postos no artigo 37 da Constituição Federal. Moralidade. O princípio da moralidade administrativa é um dos pilares do direito administrativo, está previsto no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, que estabelece os princípios que regem a administração pública. Esse princípio é fundamental para garantir que os atos administrativos sejam praticados de maneira ética, transparente e em conformidade com os valores e princípios constitucionais. Em termos gerais, o princípio da moralidade exige que os agentes públicos conduzam suas atividades de forma não apenas legal, mas também ética e justa, em respeito ao interesse coletivo sem desconsiderar a boa-fé. O princípio da moralidade impõe que os atos da administração pública sejam realizados de acordo com as normas éticas, não apenas com a observância da legalidade. A moralidade administrativa exige que, além de cumprir a lei, a administração pública se comporte de maneira ética, honesta, transparente e responsável nas suas ações. O princípio está implícito na Constituição Federal, principalmente no artigo 37, que trata da administração pública. No entanto, ele foi detalhado e enriquecido pela doutrina e pela jurisprudência ao longo dos anos, e constantemente os tribunais superiores reafirmam a importância da moralidade para a legitimidade dos atos administrativos. A Constituição Federal vigente, em seu artigo 37, onde rege sobre os princípios da administração pública, estabelece que a administração direta e indireta de qualquer dos poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos seguintes princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. No contexto ainda desse mesmo diploma legal, o princípio da moralidade tem a função de orientar o comportamento dos servidores públicos, impondo-lhes a obrigação de atuar com probidade, ou seja, com honestidade e decoro, sempre em conformidade com os valores éticos da sociedade. O comportamento exigido pela norma foi bem distante daquele que o representado apresentou quando fez tais afirmações em plenário na Câmara Municipal de Vereadores e quando gravou e postou o referido vídeo anexo em seu Instagram. Pois lá, quando utilizou-se da tribuna para garantir popularidade midiática, comportou-se como um torcedor de futebol apaixonado pelo clube, que vibra com o canto de músicas ofensivas e preconceituosas, sem considerar as imputações morais, sociais e criminosas que o entoar da voz pode lhe causar. O erro não estava somente na música, mas sim no local escolhido para tal encenação, quando se utilizou do plenário para ratificar os absurdos firmados em redes sociais. Decoro. Decoro é um termo que se refere à conduta digna, respeitosa e adequada a um determinado ambiente ou contexto, especialmente no que tange às funções públicas e ao comportamento de autoridades e servidores no exercício de suas atividades. No âmbito jurídico e político, o conceito de decoro envolve a observância de normas éticas e morais que garantem o respeito à autoridade, à dignidade e ao bom funcionamento das instituições. No campo da política, tema tratado nesta representação/denúncia, o decoro é um conceito fundamental sacramentado na doutrina e jurisprudência, cuja finalidade é garantir o bom comportamento dos parlamentares, deputados e senadores dentro das casas legislativas. O decoro parlamentar exige que os parlamentares se comportem de maneira digna, respeitosa e ética durante o exercício de seus mandatos, respeitando os cargos que ocupam e a confiança que lhe foi depositada pelos eleitores no momento do voto. De acordo com o regimento interno das casas legislativas, o que pode ser analisado em uma simples consulta virtual, Câmara dos Deputados, Senado ou Assembleias Estaduais, o decoro parlamentar deve ser observado não apenas no ambiente legislativo, mas também nas atitudes e comportamentos dos parlamentares fora da casa, pois seu comportamento reflete a seriedade e a responsabilidade do cargo que ocupam. A exigência de decoro é importante para garantir a credibilidade das instituições públicas, evitar o uso indevido de cargos e funções para fins pessoais e, principalmente, preservar a moralidade na política. Abaixo percebe-se alguns dos aspectos que envolvem o decoro e que, na conduta do vereador representado, não foram observadas. Vejamos, respeito aos colegas e à instituição. Um parlamentar deve tratar os outros membros do Legislativo com respeito, evitando atitudes agressivas, ofensivas ou desrespeitosas.
Conduta ética. Espera-se que o parlamentar tenha uma conduta ética em todas as suas ações, seja no exercício do cargo, seja fora dele, mantendo sempre a honra e a dignidade que o cargo exige, especialmente durante o uso da tribuna da Casa Legislativa. Uso adequado da palavra. No parlamento, o uso da palavra é um privilégio e deve ser usado de forma responsável, sem difamação, calúnia ou injúria contra outras pessoas ou instituições. Comportamento em público. A postura e o comportamento dos parlamentares fora do parlamento também são avaliados, pois suas atitudes públicas afetam diretamente a imagem do legislativo e das instituições políticas. Importante deixar consignado, mais uma vez, que, quando o parlamentar descumpre o decoro, isso pode resultar em punições disciplinares e ou sanções políticas, dependendo da gravidade da infração. Essa não observância pode resultar em perda de mandato, processos disciplinares, improbidade administrativa e cassação, o que se busca nessa representação. Capítulo 2 dos crimes supostamente cometidos. Crime de abandono de incapaz. O artigo 133 do Código Penal tipifica o crime de abandono de incapaz da seguinte forma: abandonar alguém que se encontra em um estado de perigo no qual, por sua idade, enfermidade ou deficiência mental, não possa prover a própria defesa. Pena: detenção de 6 meses a 3 anos e multa. O crime ocorrerá quando a vítima está em uma situação de incapacidade, seja por idade, como criança ou idoso, enfermidade, doença física ou mental, ou deficiência mental. A incapacidade significa que a pessoa não tem condições de cuidar de si mesma ou de se proteger. Para o estado de perigo, o abandono deve ocorrer em um contexto em que a pessoa abandonada se encontra em uma situação de risco ou perigo iminente, como a falta de cuidados essenciais. O agente comete o crime ao deixar de prover os cuidados necessários, seja por negligência ou dolo, com a intenção de prejudicar. O ponto em que o representado cometeu o crime resume-se quando ele imputa tal crime aos servidores do SAICA, conduta omissiva, ao espalhar que estupradores são acolhidos e cometem crime dentro do SAICA, Sistema de Atendimento Institucional da Criança e do Adolescente. Esse crime de abandono de incapaz pode envolver omissão em que o responsável se afasta ou não cumpre as suas obrigações, ou seja, é a mesma conduta atribuída pelo representado aos servidores municipais nos absurdos publicados e ratificados em plenário. O crime de abandono de incapaz cometido por agente público na modalidade omissiva é uma grave violação de deveres legais e morais que impacta diretamente as vítimas e a sociedade. O agente público, como responsável pela proteção e pelo cuidado das pessoas em situações de vulnerabilidade, deve ser responsabilizado não só pelo Código Penal, mas também por possíveis sanções administrativas e cíveis que visem preservar a integridade dos indivíduos e garantir que o Estado cumpra sua função de garantir direitos essenciais aos seus cidadãos. Crime de calúnia. O crime de calúnia é um dos delitos previstos no Código Penal brasileiro, especificamente no artigo 138. Esse crime consiste na falsa imputação de um crime a alguém. Em suma, trata-se a consumação quando a pessoa acusa outra de ter cometido um ato criminoso, um fato criminoso, sabendo que tal acusação é falsa. A calúnia atinge diretamente a honra da pessoa alvo da acusação, porque envolve a atribuição de um fato criminoso, o que pode prejudicar a reputação e a imagem da vítima. O artigo 138 do Código Penal descreve a calúnia da seguinte forma: caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime, pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. Para que o crime de calúnia seja configurado, é necessário que a acusação feita pela pessoa seja falsa e que tenha o intuito de imputar a alguém a prática de um crime, ou seja, um fato que seja tipificado como ilícito penal. É importante considerarmos alguns pontos sobre o crime de calúnia. A falsa imputação de crime consiste na acusação precisa de algo que seja efetivamente considerado um crime, posto, escrito e tipificado na legislação vigente, caso contrário, não será configurada a calúnia. Somado a isso, deve ocorrer o prejuízo à honra. A calúnia prejudica, afeta diretamente a honra objetiva da vítima, ou seja, sua reputação perante a sociedade, considerando que a acusação falsa de cometer crimes tem o poder de gerar desconfiança, estigma e danos à imagem da pessoa. Após isso, indaga-se o perigo que o representado colocou os servidores do SAICA com a postagem de tamanho absurdo. Ele não mediu as consequências nas palavras lançadas nos vídeos, podendo ter sido autor de uma barbárie ao inflamar uma sociedade inteira com imputações mentirosas. Crime de denunciação caluniosa. O crime de denunciação caluniosa está previsto no artigo 339 do Código Penal vigente e consiste exatamente em uma falsa imputação de crime, feita com o objetivo de levar consequências jurídicas penais a terceiro. Em outras palavras, é quando alguém faz uma denúncia falsa sabendo que a acusação é infundada, para prejudicá-la, provocando a instauração de um processo penal indevido. O artigo 339 do Código Penal define o crime de denunciação caluniosa da seguinte forma: denunciar a autoridade como sendo a autora de crime, pessoa de quem se sabe inocente. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Para o crime de denúncia caluniosa, para que ele seja configurado, alguns elementos devem estar presentes: denúncia falsa, saber da inocência,
intenção de prejudicar, ação perante a autoridade. O crime de denúncia caluniosa é considerado grave e resulta em punição severa. Por fim, é importante esclarecer que se a denunciação caluniosa resultar na condenação injusta da pessoa, o agente infrator pode ser responsabilizado ainda mais, pois a falsidade da denúncia pode ter causado danos sérios não apenas no plano jurídico, mas também na vida social e profissional das vítimas. Crime de abuso de autoridade. A divulgação de um vídeo afirmando que menores cometem crime de estupro dentro do SAICA feriu a honra dos servidores quando se imputou a eles os crimes já pormenorizados nessa representação, especificamente quando diz que tais crimes são cometidos no interior da instituição. E tem mais. Infringiu ainda o representado o artigo 30 da mesma lei, quando afirmou ter enviado ao Ministério Público as informações colhidas, sabendo que os servidores lotados no SAICA e os voluntários que lá frequentam são inocentes. Por tudo que foi exposto na presente denúncia, o vereador representado não comporta as condições mínimas para continuar presidindo a Comissão Permanente da Criança, Adolescente e Idoso, pois além de trazer à mídia informações falsas que culminaram com a imputação de crimes omissivos graves sem provas cabíveis a outros servidores, o vereador representado nunca sequer visitou o SAICA e somente por sua ausência na ocupação de uma função de suma importância, que é a de presidir tal comissão, já seria um motivo razoável para a sua destituição da função de presidente da referida comissão. Por isso, fica consignado nesta representação requerimento para ser conduzido pela presidência dessa Casa de Leis, destituindo o representado. O crime de abuso de autoridade está previsto na Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019, que tipifica os atos de abuso de autoridade praticados por agentes públicos no exercício de suas funções. A lei foi sancionada com o objetivo de coibir abusos cometidos por autoridades, como policiais, juízes, promotores, servidores públicos e outros, garantindo que esses agentes cumpram seus deveres dentro dos limites da legalidade e do respeito aos direitos dos cidadãos. A Lei nº 13.869, de 2019, trata da responsabilização de autoridades que agem de maneira arbitrária, ilegal ou desproporcional ao utilizar sua função pública, nesse caso, a função de vereador, para cometer abusos. Os artigos 28 e 30 do referido diploma, em particular, são essenciais para a compreensão do que constitui abuso de autoridade e quais são as consequências para os agentes públicos que cometem essas infrações. Nota-se na clareza do artigo 28 e 30 da lei, que trata da consumação do abuso de autoridade no momento da divulgação de gravação ou trecho sem relação com a prova que se pretende produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Da presidência da comissão permanente que ocupa até findados o presente requerimento de cassação do seu mandato. Lembrando que permanente refere-se à comissão e não quem a presida, logo podendo ser substituído, ser destituído imediatamente. Da inobservância do regimento interno. Parafraseando um conhecido ditado popular, recordar é viver. Neste momento, é essencial relembrarmos que em 1/1/2025, como ocorre em toda a nova legislatura, o vereador eleito em cumprimento ao artigo 10º do regimento interno desta Casa Legislativa foi chamado para prestar compromisso, não sendo diferente com o representado. O mais interessante é que a forma que a Casa Legislativa tem em seu regimento diz: prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do município, observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado pelo povo e trabalhar pelo progresso do município e o bem-estar de sua população. Ao fazer um exercício simples de comparar o texto do compromisso acima com as condutas do representado nos exatos termos que se deram, vê-se que nenhuma parte do compromisso foi cumprida. Não foi cumprida a observância das normas da Constituição Federal, deixando a imagem que, como bacharel em direito que é, o vereador nunca leu a norma superior ou, se leu, não entendeu alguns artigos, tais como o artigo 1º, 5º, 37º, entre outros. E os absurdos não param por aí. A inobservância de leis, como pode-se perceber, não foi somente do artigo 10, que trata sobre o compromisso. É muito além disso. O vereador que descumpriu várias normas até o momento descumpriu também outras disposições legais do regimento interno. Vejamos. O regimento interno dessa Casa de Leis determina a observância ao decoro parlamentar como dever do vereador, conforme a disposição do artigo 92. Dos limites da imunidade parlamentar, muito se tem discutido atualmente nos tribunais superiores acerca da imunidade parlamentar, sua extensão e sua aplicabilidade jurídica. Por isso, é importante observar alguns pontos. A imunidade parlamentar é um princípio que visa garantir a liberdade de expressão e a atuação dos parlamentares no exercício de seus mandatos, protegendo-os de perseguições políticas. Esta imunidade está prevista na Constituição Federal do Brasil, mais especificamente no artigo 53, que concede aos membros do Congresso Nacional, deputados federais e senadores, a imunidade quanto às suas falas no âmbito do parlamento e em suas opiniões e votos.
No mesmo caminho, no artigo 29, 8º, a Constituição traça limites das opiniões, palavras e votos dos vereadores do exercício dos seus mandatos e na circunscrição do município. Assim, é a imunidade parlamentar relativa e não absoluta, pois possui limites, barreiras, cuidados no que diz respeito aos vereadores, que são membros do Poder Legislativo Municipal. Embora a Constituição mencione a imunidade de forma mais enfática para os parlamentares federais e estaduais, a imunidade dos vereadores segue princípios semelhantes, repita-se, fundamentada no artigo 29, inciso 8º da Constituição Federal, que assegura a inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato. A imunidade dessas pessoas ocupantes de cargos temporários, assim como a de deputados e senadores, é relativa, ou seja, ela não protege o parlamentar de ações judiciais em casos de crimes cometidos fora do exercício de seu mandato ou em ações que envolvem abuso de poder ou excessos. A imunidade não é um escudo para a prática de crimes como calúnia, difamação e injúria, se estes ocorrerem fora do ambiente parlamentar. De acordo com a jurisprudência do STJ, quando chamado a decidir sobre esse tema, deixa claro que essa prerrogativa não é absoluta, já que não abrange manifestações desvinculadas do exercício do mandato, mas apenas as que tenham conexão com o desempenho da função legislativa ou que tenham sido proferidas em razão dela. Trata-se a imunidade parlamentar de uma prerrogativa e jamais deve ser vista como um privilégio do parlamentar, seja em qual esfera ele pertencer. Esse instrumento é uma garantia da função que desempenha nada mais do que isso, jamais podendo ser invocada como defesa para a prática de crimes. Por todo o exposto, requer-se que seja recebida presente representação denúncia pela presidência dessa Casa Legislativa por atender aos requisitos jurídicos exigidos na legislação vigente. Seja feita a leitura na primeira sessão, consultando em seguida a Câmara sobre o seu recebimento. Em caso de recebimento, seja na mesma sessão constituída a comissão processante, dentre os membros do Parlamento aptos a ocupar tal comissão. Após o sorteio dos vereadores para compor tal comissão, seja feita a escolha do presidente relator. Em seguida, seja exercido o contraditório e ampla defesa, homenageando os princípios contidos no Estado Democrático de Direito, garantidos pela Constituição Federal. Siga-se o rito legal para que, no mérito, sejam acatadas as denúncias discorridas nesta representação, cassando o mandato do vereador representado. Por fim, que antes da apreciação do requerimento de cassação, seja apreciado, com a urgência que a situação necessita, requerimento para destituição e ou afastamento do vereador representado, da comissão que figura atualmente como presidente. Termos em que pede deferimento, Ribeirão Preto, 11 de março de 2025, documento assinado por Diego Alvim Cardoso. Apresentada a peça com todas as acusações e nomes dos solicitantes, foi a vez do exercício democrático do contraditório, oferecido ao vereador acusado. Nós vamos agora, respeitando o princípio do contraditório, abrir 5 minutos a palavra ao vereador André Rodini. Boa noite, presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, público que nos assiste, público que nos acompanha pela TV Câmara. O parlamentar é o primeiro elo de ligação com a população. No caso, o parlamentar vereador, ele está diretamente em contato com a população todos os dias. E a população nos procura, muitas vezes, com muitas denúncias, com pedidos de reparo de guia, de rua, de coisa, mas também com denúncias. Muito bem. Eu fui eleito, pelos eleitores de Ribeirão Preto, e nessa casa fui eleito pelos meus pares para ser o presidente da comissão permanente da criança, do adolescente e do idoso. Era uma comissão maior, nós desmembramos da mulher dessa comissão. Muito bem. Como presidente da comissão da criança e do adolescente, o primeiro ato meu foi procurar o Conselho Tutelar para conversarmos sobre as necessidades que o Conselho tinha e aonde nós poderíamos intervir e ajudar. Marcamos uma reunião, fui eu e a minha assessora, que é assistente social, para conversarmos com os membros do Conselho Tutelar. Lá chegando, fomos cordialmente recebidos por 7 conselheiras que se sentaram à nossa mesa dentro do Conselho Tutelar. Eu fiquei ao lado da minha assessora e ali começamos a tomar os depoimentos delas, das coisas que aconteciam, das coisas que nós poderíamos ajudar, desde o aumento do número de conselhos tutelares, que nós somos a favor, inclusive encaminhei
a indicação ao senhor prefeito para aumentar de 3 para 7, que é o que a lei manda, que é o que a lei pede que a gente faça para uma cidade com a nossa população. Outras denúncias começaram, então, a surgir por parte de conselheiras tutelares. E aí me foi relatado uma série de coisas que eu, dentro da minha comissão, eleito para o que fui eleito fazer, indo num órgão público em que as conselheiras foram eleitas e, portanto, têm boa fé para me relatar e passar a informação à frente. Eu, presente na comissão de especial de estudo, relatei aos meus colegas o que eu havia ouvido daquele grupo, para que constasse no futuro estudo que nós vamos proferir e continuar estudando as melhores formas de ajudar. Pois bem, a peça agora fala de princípios do direito, princípios da administração pública. Eu estudei direito, então eu ainda me lembro bastante sobre algumas coisas que quero falar aos senhores. Então, princípio da legalidade. Estava eu dentro da legalidade para ir como eleito junto a um conselho, na casa do conselho? Sim. Estava eu dentro da legalidade de trazer a informação para a comissão especial? Sim. Não violei princípio da legalidade. Impessoalidade. Quem eu conheço no Conselho Tutelar ou tenho relações familiares ou de partidárias ou coisas afim? Ninguém. No SAICA, igual. Não existe a pessoalidade imbuída aqui nessa peça. Moralidade. Se eu ouço que tem adultos masculinos dando banho em meninas, bebês, meninas de qualquer idade, a minha moralidade me diz que isso é errado. Aí eu venho e denuncio. Se, por fim, a eficiência ainda não se demonstrou, é porque não é um processo imediato. Porque nós acolhemos as denúncias e começamos a investigar até que tenha a eficiência e a gente ofereça à população o que realmente acontece. Agora, eu não ouvi na peça o princípio da publicidade, que é um princípio intrínseco da administração pública. A publicidade é a luz, e a luz é o antibiótico das misérias da administração pública. Quando nós expusemos os fatos a nós narrados, estávamos fazendo o quê? Dando a publicidade do fato. Então, não feri em momento algum nenhum dos... Mais um minuto. Não feri em nenhum momento os princípios da administração pública. Eleito que fui cumprir o meu dever de representar não o SAICA, não o conselho, não o prefeito, não os colegas, mas as crianças e as adolescentes lá presentes. Esse é o escopo do nosso trabalho. Na comissão da criança, adolescente e do idoso, nós não temos que proteger ou cuidar de instituições, mas das crianças, das adolescentes e dos idosos. Esse é o objetivo, o foco do nosso trabalho. E esse trabalho começou. Então, esse trabalho precisa continuar. E eu gostaria, e peço aos colegas, que não aceitem a admissibilidade desse processo, porque ele não condiz com a realidade. Por quê? Uma vez que a pessoa que é eleita para me narrar um fato, para transmitir informações, o faz, essa pessoa depois fala que não falou. Então, a quem cabe esse ônus? Nós que estaremos aqui defendendo as crianças o tempo todo. Então, eu gostaria, inclusive, porque pode ser, porque na comunicação não é o que a gente fala, mas o que o outro entende do que foi falado. Né? Então, se na minha comunicação eu ofendi algum funcionário específico do SAICA, porque eu não mencionei nome algum,
dos funcionários do SAIC, eu peço minha retratação. Da mesma forma, com o Conselho Tutelar, se as pessoas que me relataram e depois falaram que não relataram se sentiram ofendidas, então eu também peço retratação. Agora, o que nós não podemos é fazer disso aqui um palco político, quando a real necessidade é o atendimento às crianças. 1 minuto para concluir, vereador. Peço aos colegas que não acolham a peça. Muito obrigado. Por fim, foi aberta a votação para decidir se a Câmara aceitaria o pedido de cassação para começar a etapa de investigações ou se arquivariam o caso. Nós vamos agora à votação do pedido de instauração de processo em desfavor do vereador André Rodini Luiz. Os vereadores que entendem que o processo deve ser iniciado ou seja aberto deverão votar sim. Os vereadores que entenderem que o processo deve ser arquivado deverão votar não. O painel está aberto em votação. O pedido de abertura de comissão processante foi negado por 15 votos contrários e 5 votos favoráveis. Com relação ao pedido constante na letra G da representação, destituição ou afastamento do vereador da comissão, fica, portanto, prejudicado. Os 5 votos favoráveis para a abertura do processo de cassação foram do líder e vice-líder do governo na Câmara, Lincoln Fernandes e Jean Coraúci, além das 3 representantes do PT, Judete Zilli, Duda Hidalgo e Perla Miller. Com a decisão, Rodini permanece no cargo e o caso não avançará para uma comissão processante dentro do Legislativo Municipal.